Do zero e passo a passo, vamos juntos construir essa planilha completa de controle de CRM aqui no Excel, onde temos o cadastro dos clientes, que podemos fazer aqui o registro de todos os clientes e potenciais que estamos atendendo. Depois vamos ter as interações, onde podemos registrar todos os contatos, conversas, reuniões que fizemos com cada um desses clientes e também registrar quais são os próximos passos, a data do próximo passo e assim saber e ter também um follow-up de quanto que a gente deve contatar novamente cada um desses clientes, o estágio que está cada um. E também temos os registros de vendas, de cotação, de negociação, onde temos uma planilhona geral para poder registrar cada uma das etapas com cada um dos clientes. E um mesmo cliente, sim, ele pode ter várias negociações, várias compras, pedido aceito e assim vai, né? Porque você consegue controlar tudo isso com as etapas da venda. Orçamento enviado, negociação, pedido aceito e assim vai. Tem os valores, forma de pagamento, data de fechamento, tem até NPS para você poder ter o feedback aí do cliente. E mais adiante temos aqui o nosso dashboard, que é onde vamos conseguir fazer a análise das coisas. Você pode filtrar por ano, até porque a ideia é você usar essa planilha de modo vitalício, 2026, 27, 28 e assim vai. Vai usando a planilha para sempre. Literalmente é isso, tá bom? E você pode ver, ó, quando filtra o ano, todos os gráficos e análises são atualizados para você. Em cada um dos gráficos também temos o resumo geral aqui em cima, porque, exemplo, nesse primeiro gráfico aqui de rosca, temos cada uma das etapas, quanto que eu tenho em cancelado, quanto que eu tenho em concluído, quanto que eu tenho em negociação e etc. E aqui em cima temos o total, 194 mil, é o total geral, só que além do total geral também conseguimos ver o quanto que tem em cada etapa. Ó. Então, cancelado, foi cancelado já 26 mil reais, ou seja, 14% do total. Se eu for mais aqui para a direita, eu consigo ver o NPS médio, ó, a média que eu recebi por mês, e aqui o NPS médio geral, ou seja, o somatório de tudo isso. A média seria 8,58. Aqui embaixo a quantidade por etapa. Então eu sei que eu tenho 11 pedidos aceitos. Eu sei que eu tenho 13 concluídos, 8 cancelados e etc. E aqui eu consigo ver o total geral, ou seja, o somatório de cada uma dessas colunas. E aqui embaixo eu tenho um gráfico de linhas para conseguir me mostrar o total de dinheiro que eu tenho por mês. Total de dinheiro em quê? Tanto no concluído quanto no pedido aceito. Ó. Eu tenho essa chavinha que eu posso clicar e visualizar cada um deles ou visualizar tudo ao mesmo tempo. Ó. Também dá para marcar as duas opções. Então, ó, em concluído, eu tenho 67 mil reais, porém eles estão distribuídos no mês de janeiro, de março, de abril e etc. Né? Ou dá para eu selecionar tudo de uma vez para visualizar de forma completa. E novamente, aqui do lado, a gente tem essa chavinha para poder alterar entre uma ou outra visualização. Sim, pessoal, 100% gratuito esse tutorial aqui de Excel. Então a gente vai fazer juntos do zero. Mas também, caso você tenha preguiça e não queira fazer a planilha, você pode clicar aqui na descrição para poder adquirir essa planilha aqui, tá bom? Mas não precisa se você não quiser, porque a gente vai fazer juntos, passo a passo, do zero, começando agora. Para que possamos começar a nossa planilha, vamos começar aqui no rodapé, adicionando todas as planilhas que vamos usar, ou o que é conhecido como abas, tá bom? Então aqui a gente vai ter a primeira aba no Excel, botão direito, e vou lá em cima em renomear. Essa minha primeira aba vai ser a respeito do cadastro dos contatos e também os clientes. Enter. Já na próxima planilha, vamos clicar no botãozinho de mais, botão direito e então renomear. Essa aba eu vou chamar ela de interações, porque é aqui que vamos registrar todos os contatos, as interações que tivemos com cada um desses contatos e clientes. Na próxima planilha, eu adiciono mais uma, botão direito renomear, vou chamá-la agora de vendas, que é onde vamos registrar todas as vendas, mesmo que a venda não esteja concluída ainda, né? A gente vai fazer algo assim bem pensado. Na próxima planilha, botão direito renomear, é onde vamos colocar o nosso dashboard. Enter. Pronto. Agora com essas 1, 2, 3, 4 planilhas diferentes, já conseguimos criar aqui um sistema bem legal de CRM utilizando o Excel. Agora aqui na parte superior da planilha, podemos clicar na primeira linha número 1, para selecionar por completo. E então em página inicial eu vou mudar a cor, pegar uma cor mais escura, por exemplo. Por quê? Porque é aqui que vamos fazer o cabeçalho de cada planilha que temos. Essa minha primeira planilha, eu estou no contatos clientes. Então é onde vamos fazer o cadastro dos contatos e clientes. Se você quiser, você pode clicar nessa primeira célula e aqui na caixinha de cores, ó, dá para você escolher uma cor diferente para mudar o layout. E também colocar uma fonte diferente, aumentar um pouquinho o tamanho da letra. E aqui na linha 2 você pode clicar e também escolher uma cor diferenciada, né? Tem verde, amarelo, vermelho, enfim, você pode cadastrar e preencher aí com a cor que você gostar mais, né? Eu vou clicar aqui, pessoal, ó, mais cores,
porque aí o Excel me dá uma paleta de cores e aí eu tenho mais opções para selecionar. Vou pegar aqui um verdinho mais bonito, ok? E na divisão, ó, de 2 com 3, eu clico, seguro e arrasto para cima, para poder diminuir um pouco a espessura dessa linha. E vou aumentar também um pouquinho a primeira linha, porque fica mais bonito o cabeçalho. Pronto. Agora eu posso copiar esse cabeçalho para todas as demais planilhas que temos. Então é só eu clicar na linha 1 e 2, selecionei, aí eu vou com a tecla do meu teclado, o atalho, Ctrl+C copiar, e depois a gente utiliza Ctrl+V para colar. Mas vamos começar utilizando Ctrl+C para copiar. Agora aqui na próxima aba, eu clico na primeira linha, Ctrl+V para colar. Vou novamente na próxima, clico na primeira linha, Ctrl+V, vou na última, clico, e então colo. Pronto, é isso aí. Mas aí falta mudar os nomes, né? Aqui eu vou colocar Dashboard, Enter. Na próxima aba eu vou colocar Vendas. Na próxima aba, Interações. Mas é claro que você pode cadastrar um nome mais intuitivo conforme a sua necessidade. Agora chegou a hora de preenchermos cada uma dessas abas com as informações que de fato vamos utilizar. Eu acho que já podemos começar estruturando alguma parte do dashboard, para já deixar ele um pouco mais bonito e mais legal. Eu vou selecionar a linha 3, 4, 5, 6 até o final aqui da minha planilha. Pronto, algumas linhas para baixo. E eu vou mudar a cor, talvez colocar aqui um cinza mais escuro, ó, porque aí fica interessante na hora que vamos fazer o dashboard. Fica um visual mais clean, mais interessante, digamos assim. Pronto, seria basicamente isso. Agora voltando aqui no contatos, pessoal, vamos criar uma tabela para que possamos registrar todos os clientes, os contatos que vamos ter. As informações que eu vou utilizar aqui no cadastro dos contatos e cliente, eu vou começar na coluna B, colocando nome completo, para cadastrarmos o nome da empresa ou o nome do cliente que precisamos. Já na próxima coluna, eu vou colocar o WhatsApp, para colocar o telefone, o contato da pessoa. Vou colocar também o e-mail, que é algo muito importante para mim. Outra coisa que é importante, saber a empresa que a pessoa trabalha. Mesmo que seja um cadastro da empresa, na empresa você pode colocar a própria empresa, enfim. Só para você saber, né? Porque nem sempre você vai contatar a empresa. Muitas vezes você vai contatar a pessoa, o cliente. Então é por isso que é legal separar essas duas coisas. Dá para você ter aqui também cargo / função, para você saber essa pessoa que está te atendendo. Qual é a função, o cargo dela dentro da empresa. Além disso, podemos ter aqui o segmento, que aí seria mais questão para você saber o que você vai vender para essa pessoa, o que a empresa dela trabalha, quais são os interesses dela. Varejo, tecnologia, saúde e assim vai. Na próxima coluna, posso colocar aqui um status. O status é para você saber se já é um cliente ou se é algo em potencial. Então, já posso aproveitar e clicar aqui nesse status, na célula de baixo, e aqui na dados, lá em cima no menu, eu venho à direita, validação de dados, e vou criar uma lista bem simples. Ao invés de usar qualquer valor, eu posso clicar em lista para adicionar aqui uma lista com duas opções. A primeira opção, como eu falei, pode ser um cliente, ponto e vírgula. O ponto e vírgula serve para colocarmos uma outra opção. Pode ser potencial. Se você quiser uma terceira opção, é só colocar ponto e vírgula e escrever o que você precisa. Ponto e vírgula e assim vai, tá bom? Ok, beleza. Então aqui agora a gente já tem a opção de selecionar cliente e também potencial. Na coluna H, em divisão com I, eu vou clicar, segurar e arrastar para a direita para aumentar um pouco o tamanho da coluna. E aqui onde tem potencial, eu vou mudar a cor. Então, página inicial, vou clicar em formatação condicional, regras de realce das células, e então é igual a. Aí toda vez, pessoal, que esse status for igual a potencial, eu vou deixar a cor amarela. Ok. Olha que interessante, então. Assim a gente consegue criar uma cor automática que fica bem interessante, porque toda vez que eu tiver já um cadastro bem grande, com várias e várias linhas, só de bater o olho eu sei quem é potencial e quem já é cliente, pelas cores que vamos definir aqui. Já fizemos o potencial, que é uma cor amarela, porém agora eu também posso fazer o cliente. Então, novamente, em formatação condicional, regras de realce é igual a, eu posso definir que o cliente vai ter uma cor verde, por exemplo. Mas você pode usar a cor que você quiser. Pronto. Agora vamos cadastrar realmente alguma primeira informação aqui, só para a gente ver como que vai ficar na prática o funcionamento da planilha. E, não se esqueça, clica aí em cima no disquete para você salvar a sua planilha, porque imagina você chegou até aqui e acaba a força aí da sua casa, do seu computador, você perde tudo, né? Então, salva aí, não esqueça. Vamos lá. Nome completo, é onde eu vou colocar o nome da pessoa. Então, digamos aqui que o primeiro cliente que eu vou cadastrar é João Paulo Excel. Agora, eu vou aumentar um pouquinho a coluna B, clico, seguro e arrasto para a direita. Pronto.
Aqui no WhatsApp eu vou colocar o número da pessoa. Você vai colocar aí o DDD, o número e assim vai, tá bom? Aqui no e-mail eu venho e coloco aí o e-mail da pessoa. Na próxima coluna eu coloco a empresa. Vou aumentar também um pouco essa coluna E. Aqui na coluna F eu aumento também bastante. Cargo, função, vou colocar, por exemplo, analista. Aumenta aqui a coluna G. E no segmento podemos escolher vários segmentos. Tem empresa que trabalha com varejo, com tecnologia, com saúde e assim vai. Se você quiser e achar que é viável, se não for muito grande também, tá? Aí você tem que ver se faz sentido para você. Você pode, sim, cadastrar também aqui uma lista com várias opções dentro do segmento. Eu acho que, minha opinião, tá? Pode ser que fique muito grande. Então talvez não seja interessante, mas você que sabe, você que decide. Aqui no segmento, então, eu vou colocar aqui esse primeiro cliente que eu estou cadastrando é da área de tecnologia do segmento. Pronto, é isso aí. Então veja, pessoal, que já concluímos tanto o cabeçalho quanto o primeiro cadastro. É isso que precisamos. Agora eu posso selecionar toda essa primeira tabela que eu fiz, e então vou vir aqui em cima, ó, inserir, e então tabela. Eu vou sim marcar que a minha tabela tem cabeçalhos e clicar no OK. Pronto. Agora, pessoal, temos uma tabela no Excel. E qual que é o benefício de usar uma tabela no Excel? Sempre que você inserir novas informações, a tabela é atualizada para você, puxando para baixo uma nova linha. Olha que legal. Então, o nome completo, eu vou colocar aqui o nome de outra pessoa, de um novo cliente, dá um Enter, e automaticamente a tabela já criou para mim aqui uma linha. Se eu cadastrasse uma terceira pessoa e desse um Enter, novamente a tabela cria para mim uma nova linha para conter aí esse novo cadastro. E o status também já fica totalmente funcional, já posso selecionar qualquer opção que eu quiser. Então, beleza, finalizamos essa primeira tabela. E uma dica é o seguinte, eu vou dar um pequeno pause aqui no vídeo, por quê? Por causa da dica que eu vou te dar agora. Tenta cadastrar pelo menos umas 5 linhas com informações, tá bom? Por quê? Porque depois a gente pode usar esses cadastros que fizemos nas demais partes da nossa planilha. A gente vai utilizar esse cadastro para poder automatizar outras partes. Se você digitar o nome do cliente, o nome completo, dá para automaticamente já retornar o número de WhatsApp dele, ou retornar a empresa que ele trabalha. Então é legal você ter algum cadastro já feito, só para a gente poder utilizar as demais partes, tá bom? Então cadastra aí umas 5, 6 linhas. Não precisa cadastrar tudo, não. Você cadastra à medida que você vai usando, mas faz aí uns 5 cadastros que eu acho que fica legal. Pronto, pessoal, finalizei aqui o cadastro de vários contatos e novos clientes. E dá para ver que nem todo mundo eu coloquei como cliente, eu coloquei alguns aqui também como potencial, só para ficar diferente. Agora, vamos lá, aqui nas interações, é onde vamos também criar uma tabela para poder nos ajudar o contato que tivemos com o cliente, aonde que está, quais são as ações que devemos fazer e assim vai, né? Eu vou até mudar e melhorar um pouco esse título e colocar registro de interações. Agora, novamente, ó, no mesmo lugar que fizemos a tabela anterior, aqui na coluna B, linha 4, eu vou começar a colocar as informações que são importantes para mim, como data, interação, que eu falei com o cliente, entrei em contato, mandei e-mail, marquei reunião e assim vai, né? Data da interação. Na próxima coluna eu vou colocar nome do cliente. Mas, olha que legal, aqui eu não preciso digitar toda hora o nome do cliente, porque já cadastramos vários clientes, concorda? Então de lá para cá a gente puxa. Puxa como? Através de uma lista que dá para fazer. Então, esse que é o benefício de fazermos cadastros no Excel, porque conseguimos conectar uma aba com a outra. Aqui na próxima coluna, coluna D, eu vou colocar tipo. O que é esse tipo? É o tipo da interação. Talvez podemos até melhorar o nome dessa coluna. Tipo... Ou melhor, vou deixar só tipo, né? Porque aqui já é interações. Então, enfim, aqui dentro do tipo, o que a gente pode ter? Foi uma ligação, uma reunião, um contato por WhatsApp, por e-mail, uma visita técnica e assim vai, né? Então, vários tipos de interações. Se você quiser, dá para você fazer uma lista desses tipos. Depende de quanto você tem, tá bom? Se tiver uma lista muito grande de várias possibilidades, eu não acho que fique interessante fazer uma lista escrevendo um por um. Porém, fica a seu critério, tá bom? Eu vou fazer porque eu não vou colocar muita coisa. Então, aqui no tipo, na célula, eu vou criar uma lista. Dados, vou em validação de dados, e aqui dentro dessa lista, eu vou colocar, ao invés de qualquer valor, lista, e aqui na fonte, eu vou colocar os tipos que existem, como exemplo. Vou colocar um contato por ligação, contato por WhatsApp, contato por e-mail, contato por visita, contato por reunião e etc, né? Então assim vai várias opções. Vou dar aqui um OK e agora eu posso simplesmente clicar e selecionar qual foi o tipo de contato que eu tive com o cliente em si.
Na próxima coluna, pessoal, podemos ter os detalhes da interação. O que são esses detalhes da interação? É o que foi combinado, o que foi falado, o que você fez nessa interação com o cliente, com o seu contato. Depois eu te dou um exemplo aqui prático de preenchendo, tá bom? De preenchimento. Na próxima coluna, depois do detalhes da interação, podemos ter aqui os próximos passos. O que você vai fazer? Qual que é a próxima etapa agora? Depois, data do próximo passo. E, por fim, o status. Aqui no status, eu também quero criar uma lista. Por quê? Porque aqui, através do status, é onde eu vou controlar se tá bom, se tá ruim, se deu certo, se não deu, cada uma dessas interações. Então é legal termos algumas opções como exemplo, concluído, em aberto e cancelado. Se está concluído, beleza, finalizou, é isso, não preciso mais dar atenção para essa linha. Se foi cancelado, também cancelou. Talvez a única coisa que eu precise saber é o motivo desse cancelamento. E, por fim, em aberto, é porque ainda está em aberto, ainda falta uma próxima etapa. E aí que vem aquelas colunas que colocamos, próxima etapa e a data da próxima etapa, né? Mas enfim, aqui no status então, eu vou em dados, validação de dados, e aqui eu vou novamente qualquer valor trocar para lista. E vamos lá utilizar uma lista como concluído, ponto e vírgula. Pessoal, eu não estou usando acento, tá bom? Nas palavras que eu estou escrevendo. Por quê? Porque depois, na hora de for fazer a cor automática, verde, vermelho, amarelo, fica mais fácil. Porque se você colocar com acento, você também precisa usar acento na hora de colocar as cores automáticas. Tem que escrever igualzinho. Então, ó, concluído, a próxima etapa, em aberto, ponto e vírgula, cancelado. Enfim, talvez ficou um pouco fora de ordem aqui, mas não tem problema. O importante é que tenha as opções que eu quero. Ok? Beleza. Então aqui agora no status eu tenho concluído, em aberto e as opções necessárias. Vamos lá colocar as cores automáticas, né? Então página inicial, formatação, regras é igual a... Toda vez que eu tiver ali um status que for igual a concluído, eu quero pintar automaticamente essa célula de verde. Porém agora se eu tiver em aberto, eu vou deixar formatação, regras é igual a... E então em aberto eu quero uma cor amarela. E, se porventura for cancelado, regras é igual a... Eu gostaria de ter uma cor vermelha. Pronto. Agora, sempre que eu trocar ali o status, como você pode ver, eu consigo escolher... quer dizer, uma das cores vão aparecer de modo automático, né? Conforme a regra que colocamos. Concluído verde, em aberto amarelo e cancelado vermelho. Mas vamos lá preencher cada coluna para ver como que vai ficar isso aqui na prática. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho das colunas, caso seja necessário. Coluna B, vamos começar com ela, clica, segura e arrasta para a direita. Data da interação. Então, digamos que esse primeiro contato eu fiz com o cliente no dia 1/1 de 2026, Enter. Aumento um pouco a coluna C. Qual que foi o cliente? Ah, foi o João. Ih, mas qual é o João? Peraí, tem um monte de João cadastrado lá. Então, ao invés de você ficar escrevendo de forma manual, vamos também transformar essa célula numa lista, mas tem um problema. Eu já cadastrei os clientes, você concorda comigo? Na lista eu vou ter que cadastrar tudo isso de novo? Não, não precisa. Porque a gente pode usar essa própria tabela, esse próprio cadastro que já foi feito e jogar lá dentro daquela célula. Como que a gente faz isso? Volta aqui no cadastro, igual eu tô, tá vendo? Tô aqui no cadastro de clientes. Você vai clicar em alguma célula vazia, igual essa, e então igual, ó, símbolo do Excel, igual, e você vai selecionar todos os clientes, nomes que você cadastrou. Cuidado, não é para selecionar o cabeçalho. Você seleciona só os nomes dos clientes, igual eu fiz aqui. Por quê que isso é importante? Para pegarmos a referência desse cadastro. Então, está sendo utilizado a tabela 1, coluna nome completo. O que você vai fazer agora? Selecionar tudo, calma, igual. Não seleciona o igual. Seleciona só esse nome, tabela 1, nome completo. O seu, pode ser que tenha alguma diferençazinha aqui nesse nome. Tabela 2, não tem problema. O que importa é você selecionar certinho a referência, tá bom? Selecionou tudo, você vai copiar isso daqui. Por segurança, clica com o botão direito do mouse e vem em copiar. Pronto, copiou. Agora você dá um ESC aí no seu teclado para cancelar tudo. Agora voltamos nas interações e aqui no nome do cliente eu clico nessa célula e vamos criar uma lista. Dados, validação de dados, qualquer valor troca para lista e olha que legal. Você lembra daquela referência que acabamos de copiar? Vamos usar ela aqui agora, mas não literalmente agora. Pera aí, calma aí. Dentro dessa barrinha de fórmula, pessoal, você vai digitar aqui o símbolo de igual e vai escrever a fórmula indireto. Essa é a fórmula que vai nos ajudar a puxar
aquela tabela aqui para dentro. O que você vai fazer agora? Abrir parênteses e abrir aspas. Feito isso, lá no final, botão direito, colar aquilo que você copiou antes. E agora, fecha aspas e fecha parênteses. Acabou. Enter. Pronto. Agora, aquela tabela que fizemos de cadastro já aparece automaticamente aqui para mim. Ah, professor, mas tem esse tantinho de cliente. E quando tiver mais um monte? Beleza, vai sim aparecer automaticamente para você. Então, não precisa se preocupar, porque o que cadastrar lá já atualiza aqui também para você, certo? Fica totalmente automático. Aqui o tipo, vou aumentar um pouco. Detalhes, deixa eu aumentar um poucão, na verdade, porque eu vou escrever bastante coisa. Aqui, então, no dia 1/1, eu falei com o João por ligação, e o detalhe da interação foi conversa sobre proposta de serviço 1, 2, 3, ABC, blá, blá, blá. Pronto. Agora aqui na data do próximo passo, eu vou colocar quando que eu devo novamente falar com o João. Por que é importante essa data aqui? Porque aí depois eu posso aplicar um filtro nessa coluna e selecionar só as datas próximas. Exemplo, se eu colocar aqui que o contato vai ser o próximo 10/1/2026, quando tiver lá no dia 8, no dia 9, eu venho aqui e filtro essa coluna com frequência, filtro todo dia, por exemplo, e vejo se tem alguma data chegando próxima da data que estamos. Se sim, eu já filtro tudo, vejo e já vou ligando lá para a pessoa. E aí o status, ele vai mudar de em aberto para concluído, por exemplo. Deixa eu aumentar a coluna G. Opa, peraí, pessoal, fiz uma confusão aqui. Próximo passo, na verdade, essa data tem que ficar aqui do lado, né? Então, peraí, ó, vou clicar nessa célula, copio e colo aqui para o lado, pronto. A data do próximo passo é dia 10/1, é isso aí. E o próximo passo, eu posso escrever a próxima etapa e tudo mais. Então aqui, ó, na interação, a gente conversou sobre a proposta de serviço. E o próximo passo vai ser o quê? Ainda está em aberto. Verificar concordância do João. Ver se ele aprovou ou verificar a aprovação do João e assim vai, né? Então, você pode anotar aqui o que você fez, a descrição do próximo passo, a data do próximo passo e o status. Assim fica algo bem objetivo e também fácil de acompanhar. E, como fizemos na tabela anterior, vamos selecionar tudo que fizemos aqui, linha 1 e 2, e então inserir uma tabela. Sim, minha tabela tem cabeçalho, deixa marcado e clica no OK. Agora temos mais uma tabela no Excel. E o benefício, novamente, como vimos da tabela, é que sempre que você adicionar novas linhas, 2/1/2026, Enter. Olha que legal. O nome do cliente já tem uma listinha aparecendo para a gente. Aqui também, ó, o tipo já é uma lista que aparece. O status também é uma lista. Olha que legal. Então fica totalmente automatizado essa tabela que você fez, sempre que você inserir novas informações. Uma sugestão também, cadastra aí umas 5, 6 linhas, tá? Só para a gente já ter alguma coisa e para você já ir vendo como que a planilha vai ficando na prática. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão. Acabei de cadastrar mais algumas informações aqui no registro de interações e agora já tem uma tabelinha um pouquinho mais completa. Mas lembrando, tá? Você pode cadastrar aí com os seus dados reais, aquilo que você está usando. Ou de modo fictício também, só para ter já alguma coisa. Vamos agora aqui na aba de vendas, onde finalmente vamos poder registrar, inclusive eu vou atualizar esse título, registrar as vendas, ou registro de vendas, pronto. É onde vamos colocar todas as vendas. Ah, professor, mas eu ainda não vendi, está na cotação, eu só mandei para o cliente aprovar, para ele ver, está em negociação. Beleza, você vai registrar aqui também, por quê? Porque podemos criar uma tabela de modo que contenha todas essas possibilidades. Uma venda que já foi fechada, algo que ainda está em negociação, algo que foi cancelado e assim vai, né? Então aqui é tanto o registro de vendas, quanto todas as etapas da venda, né? Basicamente.
Vou colocar na primeira coluna data da venda. Ou se você quiser, você pode colocar data de atualização. Só data, enfim. Porque não necessariamente foi feita uma venda, né? Às vezes está em negociação, está em orçamento e assim vai. Na próxima coluna, posso colocar o nome do cliente. E novamente, aqui no nome do cliente, podemos ter uma lista. Mas ao invés de eu fazer todo o processo de novo, eu vou voltar aqui nas interações e pegar qualquer cliente que eu tenho aqui, ó, e copiar essa célula. Como? Ctrl C, Ctrl V, igual já fizemos outras vezes. Ctrl C, copiei, venho nas vendas, clico no nome do cliente, Ctrl V. Pronto, olha que legal. Agora a gente já tem aqui, ó, a listinha com o nome do cliente. Ah, professor, mas ele ficou azul. Como é que eu faço para remover isso? Você clica nessa célula, vem na página inicial e pinta aqui, ó, com a opção sem cor. E também aqui em borda, você vem sem borda. Pronto, aí resolveu. Você tem a listinha com o nome do cliente, sem precisar fazer todo aquele processo de novo, né? Na próxima coluna, podemos ter aqui o produto barra serviço, que o cliente está interessado, que ele vai comprar e assim vai, né? Na próxima coluna, eu posso ter o valor inicial, mas por que valor inicial e não apenas valor? Porque pode ser que esse valor inicial da proposta tenha alteração. Negociou e ficou mais barato, negociou e ficou mais caro. E assim vai, né? Na próxima coluna, podemos ter informações como etapa da venda. E aqui que eu falei para você que dá para segmentar bastante orçamento enviado, negociação, pedido aceito, concluído, cancelado e etc. Então nessa etapa da venda eu vou ter bastante opção de status. Porém eu mesmo vou fazer esses status, clicando aqui em cima em dados, e então validação de dados, igual já fizemos várias vezes. Qualquer valor eu troco para lista, e eu vou começar, pessoal, com a primeira opção que vai ser, que para mim é importante, tá? Orçamento enviado. Ponto e vírgula. A próxima opção que eu vou colocar agora é negociação. Ponto e vírgula. E então pedido aceito. Ponto e vírgula. Concluído. Só para ter certeza mesmo que foi concluído, eu vou colocar concluído 100%. Ponto e vírgula. E por fim, cancelado. Enter. Nossa, pessoal, agora ficou com bastante status diferentes, ó. Orçamento enviado, negociação, pedido aceito, concluído. Vamos colocar umas cores aqui também. Só que como tem muita coisa, eu não vou lembrar tudo de cabeça. Então deixa eu clicar, por exemplo, no cancelado primeiro. Clico nessa célula, página inicial, e a gente vai por etapas. Formatação, regras, é igual a... Aí toda vez que eu tiver um status cancelado, eu deixo de vermelho, beleza, ok. Mas e se eu tiver algo que está concluído 100%? Formatação, regras, é igual a... Eu coloco concluído 100%. Deixo aqui a cor verde. Pronto. E se tiver em negociação? Aí eu deixo numa cor amarela. Regras é igual a negociação. Pego aqui a corzinha amarela. Ih, professor, agora deu ruim. Por quê? Porque acabou as cores. Mas, vamos lá. Pedido aceito. Formatação, regras é igual a... Eu gostaria de deixar numa cor azul. Mas, professor, não tem cor azul no Excel. Como é que eu faço? É só você clicar aqui na caixinha de cores, aqui do lado, né, que você seleciona na lista, e vai em formato personalizado, porque sim, você pode escolher a cor que você quiser. Começando aqui com a fonte, eu vou deixar uma cor azul escura. E no preenchimento, um azulzinho claro. Ok? E ok. Olha que legal que ficou, pessoal. E ao invés agora de pedido aceito, está faltando orçamento enviado. Então vamos lá, formatação, regras, é igual a orçamento enviado. Eu não sei que cor que eu uso aqui, mas eu vou aqui em formato personalizado e deixa eu ver uma cor interessante. Orçamento enviado. Talvez eu possa utilizar algum tom de cinza, por exemplo. Vou pegar aqui um cinza mais escuro e a fonte eu vou pegar talvez um cinza também. Ok? E ok, pronto. Bom, depois você me diz aí nos comentários que tipo de cor que você usou aqui, porque eu até que fiquei sem ideia. Negociação, orçamento enviado, mas eu acho que ficou bom, ó. Cinza, pedido aceito é azul, concluído é verde, cancelado é vermelho. Tem gente que gosta de usar laranja também, em algumas cores, roxo. A gente não usou, né? Mas enfim, vamos continuar agora na coluna G. Fizemos a etapa da venda. Agora podemos ter aqui o valor final. Lembra que eu falei que tem o valor inicial e o final? Pois bem, depois eu vou preencher aqui junto com vocês um exemplo para a gente entender exatamente o funcionamento, como que você pode usar também. Forma de pagamento, que é bem importante, até depois para a gente poder controlar qual que é a preferência dos clientes, pagar no débito ou pagar no crédito, pagar no boleto ou pagar à vista ou parcelado, e assim vai, né?
Na próxima coluna, vamos colocar data de fechamento, que é quando de fato finalizou todo o processo, concluiu, fechou. Então coloca aqui a data. Por fim, vamos ter aqui data de entrega ou a data de conclusão do serviço, tá, pessoal? Porque assim, data de fechamento é quando de fato fechou o pedido, não vai mais ter modificação. E a data de entrega é se você tem uma data para entregar aquela coisa, seja serviço ou seja produto. Se você acha que não é necessário ter a data de entrega, é só não colocar, tá bom? Você pode manter só a data final, a última data aí do pedido, ou do serviço, do produto. Por fim, vamos ter aqui um NPS, que é onde o cliente pode dar uma nota e avaliar qualquer coisa, basicamente, o atendimento, o produto e assim vai, né? Uma nota geral que ele vai nos dar de retorno. É claro que você pode colher esse feedback para várias etapas do processo, para o atendimento, para o produto, e assim vai, né? Pelo valor. Aqui eu vou usar esse NPS como se fosse o geral, de 0 a 10, que é o feedback que o cliente vai dar após a conclusão aí do pedido. Na próxima coluna, para fechar com chave de ouro, a gente pode ter uma observação, que é onde vamos escrever alguma informação importante sobre cada um desses pedidos. Então a data, vamos dizer aqui que no primeiro dia, 1/1 de 2026, o João, que é o cliente, ele estava vendo aqui um produto serviço. Que tipo de produto que é esse? Ou serviço? Foi um serviço de manutenção. O valor inicial que estava combinado era de R$ 5.127. Eu vou clicar nesse valor aqui e colocar ele aqui em cima em moeda, só para ficar numa formatação mais correta. Mas lembrando que além do real também tem dólar, euro, e se você clicar aqui no mais, você pode escolher outros tipos de moeda também. O valor final, vou aumentar também um pouco o tamanho dessa coluna, de 5.000, fizemos aí um desconto para 4.500 para o João. Pronto, então aqui ficou o valor final. E a etapa, tá, pessoal? Tudo bem que essa etapa vai mudando ao decorrer aí dos dias, e assim vai, né? Pode ser que algo comece com orçamento enviado, depois negociação, depois pedido aceito e depois concluído. Ou ainda, pode ser que pule para o cancelado. Não quis, não deu andamento e assim vai, né? Então esse status realmente, talvez seja difícil você direto já colocar no concluído 100%. Porém, você pode ir etapa por etapa, orçamento enviado, pronto. Aí depois você vem aqui, vê tudo que foi de orçamento enviado, vê se o cliente aceitou, vê se não aceitou, tem negociação, não tem, e você vai atualizando os status e vai atualizando as demais colunas, à medida que o tempo for passando, né? Vou colocar aqui que esse daqui já foi concluído 100%, só para a gente já ter aqui algumas opções. Valor final, aí tem aqui forma de pagamento. Eu vou colocar que nesse caso aqui, o João optou pelo pagamento, boleto, só isso, talvez boleto. O legal da forma de pagamento é que também você pode criar uma lista, caso seja necessário para você. Vou aumentar aqui essa data de fechamento. Aqui foi feito no dia 1/1, já fechou no dia 2/1 de 2026. E a data de entrega foi no dia 3/1 de 2026. E a nota que recebemos foi nota 7. E a observação não tem, não anotei nada, mas é um campo que você pode utilizar. Agora podemos selecionar toda essa tabelinha que fizemos, tanto a primeira quanto a segunda linha, e aqui em cima em inserir eu vou colocar uma tabela, pelos mesmos benefícios que vimos diversas vezes. Sim, minha tabela tem cabeçalho e clica no OK. Pronto. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou dar um pequeno pause aqui no vídeo e cadastrar mais informações de vendas. Com as informações de vendas que colocarmos aqui, vamos utilizá-las dentro do nosso dashboard. Então já está chegando para um momento bem legal, que é onde vamos fazer aí os gráficos dinâmicos, bonitos e interativos a partir dessa tabela aqui que temos, tá bom? Então já está ficando bem completo o nosso sistema de CRM aqui no Excel com análises. Falta fazer o quê? Eu cadastrar mais algumas vendas aqui e, por fim, juntos, eu e você fazermos o nosso dashboard para analisarmos essas informações. Pronto, finalizei de preencher vários novos registros de vendas e agora podemos ir lá para o dashboard e finalizar a nossa planilha, o nosso controle aqui de CRM. Deu para ver que tem bastante coisa legal. Eu coloquei vários produtos e serviços, coloquei aqui várias etapas, valor final e assim vai, né? Bem variado, com várias informações diferentes. Tem algumas lacunas, células vazias ainda na planilha, por quê? Porque ainda não chegou na parte final, né? Tá aqui, ó, orçamento enviado, negociação e assim vai. Nem tudo ainda foi concluído. Por isso que nem tudo está constando aqui na planilha. E tem momentos aqui também que o status está como cancelado. Aí é por isso que não consta nada aqui também, ó. O cliente desistiu, também não deu avaliação, né? E tudo mais.
Mas vamos lá agora aqui para o dashboard, para que a gente possa fazer as nossas análises a partir daquela planilha de vendas. Como que funciona um dashboard no Excel? Dá para fazer de várias formas, tá, pessoal? Podemos utilizar fórmulas e funções para nos ajudar, ou podemos utilizar o que eu gosto muito, que é a tabela dinâmica. Nesse vídeo, vamos ficar com tabela dinâmica aqui no Excel para nos ajudar a fazer esse dashboard. Então, devido a isso, eu vou aqui no cantinho, ó, clicar nesse botãozinho para habilitar uma planilha nova. Mas essa planilha vai me ajudar apenas a ter o meu cálculo, a minha análise, a minha tabela dinâmica. Os gráficos, toda a interatividade vai ficar aqui no dashboard, tá bom? Não precisa se preocupar com isso. Então deixa eu voltar aqui nas vendas e vamos inserir a primeira análise, a primeira tabela dinâmica. Vou clicar lá em cima em inserir tabela dinâmica e vamos clicar em planilha existente, setinha para cima, e venho aqui nessa planilha nova que eu adicionei e vou clicar, por exemplo, nessa célula para poder adicionar essa tabela dinâmica, setinha para baixo e ok. Agora, dentro dessa tabela dinâmica é onde vamos poder fazer as nossas análises, utilizando essas configurações aqui na direita, que basicamente são as colunas da nossa tabela, e aqui embaixo é onde temos os campos, como filtros, colunas, linhas e valores. Podemos combinar cada um desses campos com uma das informações que temos aqui em cima, para dessa forma criar vários tipos diferentes de análises aqui no Excel. E nesse caso, criar as análises relacionadas ao nosso CRM, tá bom? Uma primeira análise que eu acho que vai ficar bem legal de fazermos é, a partir desse CRM que temos aqui de vendas, poder verificar o quanto de venda, de valor, seja do inicial ou do valor final. Depois a gente pode comparar as duas coisas, mas por enquanto deixa eu ficar com o valor inicial. Em cada etapa, quanto de valor que a gente tem parado em cada etapa. Concluído, orçamento enviado, negociação, pedido aceito, cancelado e assim vai. Para a gente poder ter essa métrica e saber a proporção de uma coisa com a outra. Será que tem muito valor parado em negociação? Será que tem muita coisa parada em orçamento enviado? Ou será que a maior parte está concentrada no concluído, etc. Então eu acho que fazendo essa análise fica algo bem interativo e bem fácil da gente ter já a nossa primeira métrica com esse CRM. Eu vou pegar aqui então, pessoal, o valor inicial, vou pegar ele, segurar e vou soltar dentro dos valores. Porque o Excel automaticamente vai fazer uma soma dos valores para mim. Assim eu já consigo ver, ó, o valor total, 194 mil. Porém, esse 194 mil, ele está distribuído em várias categorias, concluído, cancelado, pedido enviado, orçamento e etc. Como que eu faço agora para visualizar todas essas categorias? Eu posso simplesmente pegar essas categorias. Então, exemplo, vamos pegar aqui primeiro a etapa da venda. Pego essa etapa da venda, clico seguro e vou soltar dentro das linhas. Porque automaticamente o Excel vai criar agora para mim cada uma das linhas sendo uma etapa do pedido. E aí eu já consigo ver os valores que eu tenho em cada etapa do pedido. Quanto que tem no cancelado, quanto que tem no concluído, na negociação, no orçamento enviado e no pedido aceito. O que dá para fazer com isso daqui? Dá para fazer um gráfico para poder comparar essas proporções. Mas enfim, antes da gente fazer qualquer tipo de gráfico e ir mais além com essa parte visual, vamos já deixar tudo configurado as tabelas que vamos utilizar. Então aqui são os valores em cada etapa. Você pode até escrever aqui para não esquecer. Valor total em cada etapa de venda. Pronto. Na próxima coluna, eu quero fazer uma nova análise. Para isso, eu vou selecionar essa análise que eu já fiz. Utilizando o Ctrl C, eu posso copiar. E na próxima coluna, eu vou dar aqui um Ctrl V para duplicar essa tabela dinâmica, para eu não precisar fazer tudo de novo. Só que essa tabela dinâmica, ela literalmente copiou tudo que tínhamos anteriormente. Então vou clicar na linha, remover, clicar nos valores e remover. O que eu vou querer ver agora, pessoal? Eu vou querer ver, por exemplo, o valor final, pego, seguro e solto ele dentro dos valores. E a data, vou pegar aqui a data, pego ela, seguro e solto dentro das linhas. Por quê? O Excel vai organizar aqui para mim em meses, de janeiro até dezembro, ou com as datas, os meses que você tem atualmente aí na sua planilha, e vai mostrar para você o valor que você tem em cada uma dessas etapas. Aqui é importante ter atenção num detalhe. Esse valor final, ele é referente apenas quando a pessoa de fato já fechou o pedido. Então esse valor final, ele não vai considerar o cancelado, ele não vai considerar o em andamento e assim vai, né? Mas só por garantia, se você quiser de fato ter certeza que aqui só vai mostrar para você os pedidos concluídos, aceitos, o que você pode fazer? Clicar nessa tabela dinâmica e então pegar aqui a etapa da venda, pega, segura e solta ela dentro dos filtros. Por quê?
Com esse filtro, você vai clicar na caixinha ali de cima e vai selecionar só o que está concluído 100%. Ok, pronto. Agora sim, eu tenho certeza que esses valores são apenas das vendas concluídas 100%. Você viu até que deu uma diferença, né, do total para aqui, o que estava antes, para esse daqui só com concluído 100%. Eu vou até escrever para eu não esquecer do que se trata e vou colocar vendas efetivas por mês. Aqui dá para a gente fazer um gráfico também que vai ficar bem legal, visualizar o quanto que vendeu em cada um dos meses e tudo mais nessa planilha. Bom, agora a gente tem tanto essa parte inicial com os status e o valor de cada status. Temos aqui também uma segunda tabela, onde podemos aplicar um filtro, cancelado, concluído, negociação. Eu acho que dá até para melhorar esse filtro, pessoal, até depois pensando no futuro. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou voltar aqui na tabela dinâmica e vou remover essa etapa da venda aqui do filtro, tá bom? Clico e removo. O que eu vou fazer? Vou clicar nessa tabela dinâmica aqui agora, clico em qualquer lugar e então lá em cima em análise de tabela dinâmica, ao invés da gente usar o filtro que fica ali em cima, eu vou clicar na segmentação de dados. Por quê? Porque é um filtro mais bonito, mais interativo que dá para a gente utilizar. E nesse caso eu posso utilizar o filtro de etapa da venda, clico, marco e clico no OK. Olha que legal. Assim fica algo bem mais dinâmico. Concluído e pedido aceito. Ó. Dá para visualizar as duas etapas. Olha que legal que ficou. Assim a gente tem uma possibilidade depois até de colocar isso lá no dashboard e vai ficar bem legal esses dois botõezinhos, concluído e pedido aceito. Vamos conseguir visualizar as duas situações diferentes. Mais uma análise que daria para a gente fazer aqui, talvez seria a taxa de conversão. O tanto que foi concluído para o tanto que tem de cancelado. Como que a gente pode comparar essas duas coisas? Deixa eu novamente pegar aqui a primeira tabela dinâmica, copiar e colar ela aqui do lado. Pronto. Nessa nova tabela dinâmica, então, eu preciso comparar o total de concluído com o total de cancelado. Eu vou zerar novamente a tabela dinâmica, clico, removo tudo que eu coloquei. E aqui, pessoal, eu vou usar a etapa da venda, pego, seguro e vou soltar dentro das linhas. Além disso, eu vou pegar a própria etapa da venda, pego, seguro e aqui eu gostaria de ver a taxa de conversão, então é isso mesmo, eu vou fazer uma contagem de quanto que tem de concluído e do quanto que tem de cancelado. Então deixa eu pegar a etapa da venda, pego, seguro e solto dentro dos valores. Olha que legal, o Excel ele é bem inteligente, aqui ele já fez uma contagem para mim. Assim eu já sei o quanto que tenho em cada etapa. Então tem 8 cancelado, 13 concluído, 11 negociação, 11 orçamento enviado e 11 pedido aceito. Tá bem equilibrado isso daqui, né? Eu até poderia filtrar só o que eu quero. Exemplo, eu vou clicar aqui nessa caixinha e vou deixar selecionado só o cancelado e o concluído. Pronto, dessa forma aqui. Porque aí eu conseguiria analisar as duas coisas. Mas, vamos analisar tudo, né? O que custa? Já tem tudo aqui, eu acho que ficou muito bom. Assim a gente consegue ver aqui no começo, ó, o valor que temos em cada etapa e agora a quantidade de pedido em cada etapa. A quantidade de coisas, a quantidade de etapas. Quantidade de cada etapa. Assim a gente vê o quanto que tem de orçamentos, pedidos, negociações em número mesmo. Então eu sei que negociação tem 11. Tem 11 negociações lá na tabela de registro. Bem legal, esse tipo de análise aqui também pode nos ajudar bastante. Depois dá para combinar, né, para poder fazer filtro por mês, por ano, enfim, para você filtrar essas informações. Mas, continuando. Agora o que seria interessante, pessoal, é pegarmos aquele NPS e visualizar o NPS e a variação dele por mês, por exemplo. Então deixa eu pegar mais uma vez essa primeira tabelinha, copio, Ctrl C, e aqui no final eu dou um Ctrl V. Aqui então a gente vai avaliar o NPS por mês. O NPS, eu acho que fica legal a gente fazer o NPS médio ao invés do total, da soma. E aí eu vou te mostrar como que você faz média aqui no Excel. Nessa tabelinha nova então, eu vou pegar e remover tudo que colocamos e vou pegar agora, pessoal, a data, pego, seguro e solto dentro das linhas. Além disso, vou pegar o NPS e colocar dentro das colunas dos valores. Mas você consegue visualizar que esse NPS que obtemos aqui está um valor um pouco diferente daquelas notas que colocamos de 0 a 10. Como assim uma nota 25? Porque 25 é o somatório de tudo que foi recebido no mês de janeiro. Mas não dá para saber se foi um somatório de um monte de nota ruim, que chegou a 25, ou se foi 3 notas muito boas, que deram 25, certo? Então o que daria para a gente fazer? Utilizar a média, porque a média não tem... Até dá para mascarar? Dá, mas fica um pouco mais difícil, né? Você concorda? Média é a média. É a média das notas. Se teve muito nota ruim, vai ficar nota ruim. Se muito nota boa, vai ficar nota boa, né? Então vamos lá.
Vou clicar nessa tabela dinâmica e lá embaixo mesmo nos campos, aqui nos valores, ao invés de usar uma soma, eu clico e venho em configuração do campo. Porque eu posso trocar de soma para contagem, para média, para máximo, para mínimo e assim vai. Então aqui o que eu posso usar? Uma média. Clico no OK e pronto, ó. Agora a gente tem a média desses valores. Mas opa, professor, a média fica com muita casa decimal. Será que não tem como melhorar isso? Tem sim. Eu vou clicar então nessa tabela e aqui embaixo, ó, nos valores, novamente, eu clico, configuração e já selecionamos a média, mas aqui agora eu vou em formato do número. Por quê? Porque aí eu venho e seleciono o número e eu especifico quantas casas decimais eu quero. Eu vou deixar, pessoal, com 2 casas mesmo. E então OK e OK. É isso aí, agora fica tudo no mesmo padrãozinho, ó, de 2 casas. Eu acredito que com essas análises aqui que fizemos, ó, já tem bastante análise legal. Dá para criar um dashboard bem bonito e bem funcional também. Para que possamos fazer esse dashboard, o que eu vou fazer? Eu vou ir em cada uma dessas tabelas e vamos juntos escolhendo o melhor tipo de gráfico e de visualização para cada uma dessas tabelas. Não vamos usar gráfico para tudo, vamos usar também, como você viu lá no começo do vídeo, cartõezinhos, para melhorar ainda mais a nossa visualização. Indo aqui para a primeira tabela dinâmica, já vamos aproveitar e criar um gráfico a partir dela e colocar lá no nosso dashboard. Então vou clicar nessa primeira tabela dinâmica e então inserir. Eu venho aqui na direita e vou pegar um gráfico de rosca, por exemplo. Eu acho que fica bem legal. Esse gráfico, pessoal, eu já vou clicar com o botão direito em cima dele e clicar aqui, ó, recortar. Por quê? Agora eu posso ir no dashboard, em alguma parte, talvez aqui, clicar lá em cima no colar e na primeira opção. Pronto. Porque assim a gente consegue tirar o gráfico de lá e colocar aqui. E essa é a ideia do dashboard, né? Poder deixar esses gráficos todos concentrados aqui dentro do nosso dashboard das análises. Eu já posso melhorar um pouco o layout desse gráfico, indo aqui em cima em Análise de gráfico, botões de campo, ocultar tudo. Pronto. Porque assim você vai perceber que, antes, alguns elementos, figuras na cor cinza que apareciam no gráfico já não aparecem mais. Assim a gente ganha bastante espaço. Eu gosto também de clicar aqui no Design e já escolher algum layout pronto que dê para utilizarmos. O benefício de utilizar algum layout pronto é porque ele já vem mais formatado, digamos assim. Eu vou pegar esse estilo 8, que é um estilo que eu gosto bastante, ó. Agora, além disso, o que dá para a gente melhorar aqui? Talvez melhorar o título, melhorar a legenda e assim vai. Eu vou começar clicando dentro aqui do gráfico, ó, botão direito, na fatia, e então formatar série de dados. Aqui na direita, pessoal, eu posso selecionar explosão da rosca, talvez colocar aqui 5%, por quê? Porque assim a gente consegue separar uma fatia da outra. E, além disso, dá também para clicar aqui, ó, na sombra e colocar a primeira opção de sombra, e aqui na caixinha de cor, borda, deixar tudo sem linha. Olha que legal, já fica um efeito mais interessante para o nosso gráfico. Agora dá para combinarmos a cor de cada fatia com a legenda que temos aqui, ó. Se você verificar, o concluído 100% é o laranja, mas eu posso pegar ele e colocar na caixinha de cor uma cor verde, para combinar com aquilo que eu preciso. Pronto. Agora eu vou deixar o pedido aceito, que é esse azul mais escuro, num azulzinho mais claro. Vou deixar o amarelo, que é o orçamento enviado. Vamos só verificar aqui nas vendas. O orçamento enviado é cinza, tá bom. Então a gente combina a mesma cor que usamos lá, aqui. Vou deixar um cinza, pronto. E vamos ver mais cores aqui. Por exemplo, o pedido aceito é uma cor azul. Beleza, já está certo. O cancelado é vermelho, verdade, tinha esquecido do cancelado aqui, ó. Vou clicar nesse azulzinho aqui. Tenha certeza, ó, porque quando você clica no gráfico inteiro, ele seleciona todas as fatias. Então você tem que clicar mais uma vez para confirmar. O cancelado agora eu vou colocar numa corzinha vermelha, mas eu vou clicar aqui em mais cores para eu mesmo poder pegar uma cor vermelha que faça mais sentido para mim, ok? Beleza? E por fim tem esse negociação, que eu acredito que é a cor amarela. Então deixa eu pegar aqui uma cor amarela. Pronto, posso fechar essa janela. E é isso aí, pessoal. Agora o que dá para fazer? Clicar em todo o gráfico e então aqui em cima, em página inicial, na fonte, colocar toda a fonte escura. E se você quiser, dá para aumentar também um pouco ó, o tamanho da letra. Colocar aqui ó, uma fonte diferente. E agora você vem e clica na legenda e diminui um pouco. Deixar ali em 9. Pode ser aqui na direita mesmo. E o título vai ser exatamente o mesmo título que usamos aqui, ó. Valor total em cada etapa de venda. Valor total em cada etapa de venda. Tá, vamos colocar aqui então. Proporção, né? Porcentagem
de valor por etapa de venda. Só que o legal é que, além apenas da porcentagem, eu também posso, ó, botão direito, formatar rótulo de dados, acrescentar o valor, que é só que você clicar aqui, ó, valor. Agora a gente vai ter tanto o valor quanto a porcentagem do total, ó. Mas aí tá vendo que não fica muito bem organizado? Eu vou te mostrar uma maneira um pouco melhor, então, de você organizar isso daqui. Eu vou usar como separador uma nova linha, pronto. E agora, pessoal, deixa eu aumentar um pouco esse gráfico aqui para baixo, para ter mais espaço. Até mais um pouco, na verdade, assim, e puxar mais aqui para a direita. É isso aí. O que eu vou fazer com esse gráfico? Eu posso clicar no meio dele e diminuir um pouco essa rosca. Dessa forma aqui. Diminui, diminui. Pronto. Puxo ele aqui mais para o centro. E, com esse gráfico agora aqui, eu posso pegar esse primeiro valor, ó, clico nele. Tá vendo que selecionou todos? Eu clico novamente apenas em um para confirmar. E aí eu arrasto ele um pouco para fora. Pego esse também, arrasto um pouco para fora. Só que aí você vai perceber que, quando você arrasta um pouco para fora, ele já vai puxar essa linha automática para você, ó, tá vendo? Aí você consegue saber com certeza da onde que tá vindo esse valor. Eu vou pegar inclusive esse gráfico aqui de novo e jogar ele aqui mais um pouco para cima. Pronto, aqui. Mais um pouco para baixo. Mais um pouco aqui. E esse vermelhinho aqui não veio a linha por algum motivo, né? Engraçado. Deixa eu tentar. Às vezes algum bugzinho do Excel. Às vezes se fechar e abrir de novo, a linha já aparece. Mas enfim, então aqui está o nosso primeiro gráfico e uma configuração que eu gosto de fazer, que o Excel já tem por padrão, é você clicar no gráfico inteiro e aqui no preenchimento, onde está a borda, você coloca uma borda qualquer, exemplo, uma cor mais escura, e lá embaixo o Excel vai fornecer para você cantos arredondados, dependendo da sua versão. Eu sempre gosto de utilizar esse cantos arredondados, ó, porque fica um gráfico com layout mais interessante. Pronto, é isso aí. Então o primeiro gráfico foi feito. Vamos voltar aqui agora, pessoal, na planilha 5. E sabe uma coisa bem legal que daria para acrescentarmos aqui também? Você concorda que a gente tem, nessa primeira tabela, o valor individual de cada fatia. 25% e também o valor aqui em cima, 48 mil, 26 mil, 70 mil e etc. Sabe o que daria para fazer? Aqui em cima colocar um cartãozinho para mostrar o valor total geral de tudo. Como que eu posso fazer isso? Como que seria, na verdade, também o valor total geral de tudo? Esse valor total que a gente tem aqui, ó, 194 mil. Porém, para que eu possa mostrar só esse valor, eu vou ter que fazer aqui alguns ajustezinhos. Só existe essa maneira que eu vou mostrar aqui? Não. Dá para você fazer de diversas maneiras. Porém, eu gosto de fazer dessa forma. Eu vou copiar toda essa primeira tabela que eu fiz, Ctrl C, clico aqui embaixo, Ctrl V. Porém, eu vou clicar nessa tabela agora e, aqui do lado, pessoal, eu vou remover essas etapas. Por quê? Porque assim eu fico apenas com o valor total. Com esse valor total, eu vou clicar aqui numa célula de cima, e então igual, tá vendo? Ó, símbolo de igual, e vou referenciar essa célula, que é a célula B18. Enter. Agora, voltando aqui no dashboard, eu vou inserir um retângulo com cantos arredondados aqui na parte superior, para mostrar exatamente o total dessas informações. Nesse retângulo aqui com cantos arredondados, olha o que eu vou fazer. Eu clico nele, aqui em cima na barra de fórmulas, eu clico e dou um igual, e então eu volto aqui na planilha 5 e eu clico nesse valor aqui de cima. E simplesmente dou um Enter. Pronto. Aí eu aumento bastante esse valor, dou uma centralizada ali nele, e basicamente sempre que esses totais aqui forem atualizados, esse valor do retângulo também será. Posso até colocar aqui em forma de formato, um contorno preto, com um preenchimento branco, olha que legal que ficou, e aumentar mais um pouquinho o tamanho da fonte. Além disso, o que dá para fazer é clicar aqui no inserir e pegar um outro retângulo só para usar ele como título. Exemplo, aqui vai ser o valor total geral. Posso aumentar o tamanho dessa fonte, centralizar, colocar ali de preto e na forma de formato eu posso remover o fundo e também a borda para ficar mais simples de enxergar. Deixa eu subir aqui um pouco e esse valor aqui de baixo eu também subo um pouco, ó. Pronto, é isso aí, pessoal. Posso até trazer os dois aqui um pouquinho para baixo. Pronto. Agora o que a gente vai ter? Um cartãozinho que bate exatamente aqui com esse nosso gráfico de rosca. Agora, voltando aqui nas tabelas dinâmicas, eu vou pegar essa segunda e vou inserir um gráfico de linhas. Mas por que um gráfico de linhas? Porque assim a gente consegue ver a evolução dos valores que estão sendo fechados, seja no concluído, quanto no pedido aceito. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar tanto essa segmentação que inserimos, botão direito, recortar, e vou colocar aqui no dashboard, colar, pronto. Vou clicar aqui em outra célula agora,
e vou lá pegar o meu gráfico também. Botão direito, recortar, e venho aqui no dashboard e coloco ele aqui também. Pronto. Esse meu gráfico de linhas, eu posso colocar ele talvez aqui no cantinho, aqui do lado. Deixa eu puxar um pouco mais para a direita e talvez aqui um pouco mais para cima. E essa segmentação, pessoal, podemos deixar ela aqui em cima. Aí você pode puxar ela para o lado e subir ela aqui um pouco. Mas pode ser ó, que não fique muito bom, por quê? Você vai ter que descer para ver as demais categorias. Então, uma sugestão é, aqui na segmentação, clicar em segmentação e, nas colunas, aumentar um pouco o número delas. Ó. Talvez deixar em 5. E aqui você pode aumentar um pouco ó, o tamanho dos botões. É isso aí. Além disso, você pode escolher uma cor diferente para a sua segmentação. Talvez um verde, ó, que combine melhor com o nosso layout. Enfim, tem várias cores que você pode utilizar que ficam bem legais, bem interessantes. Então aqui, ó, concluído e pedido em aberto. Outra coisa que daria para você fazer é, esses valores ó, não existem, cancelado, negociação, ó, não tem dado. Então o que você pode fazer? Botão direito aqui dentro da segmentação, e então configuração da segmentação, habilitar essa opção, ó, sim, ocultar item sem dado. Ok, pronto. Ó. E aí o número de colunas dá até para reduzir, talvez usar 3 ao invés de 5, né? Enfim. Agora para esse gráfico de linhas, eu vou clicar nele, e aqui em cima, em análise de gráfico, eu vou ocultar os botões de campo. Além disso, em design, vamos ver se já tem algum design pronto que seja bonito e que possamos utilizar dentro ali do nosso gráfico, né? Olha, pessoal, para ser sincero, eu acho que eu vou ficar com esse estilo 3 aqui, ó. Eu gostei bastante, mas eu vou fazer algumas modificações para ficar melhor ainda conforme o meu gosto pessoal. Eu vou clicar nesse total que está aparecendo ali do lado da legenda e vou dar um delete. Aqui no título, não pode esquecer, clica nele mais uma vez e vamos renomear, né? Aqui seria o valor total por mês. Pronto. Eu vou pegar esse título aqui e, na verdade, o gráfico inteiro. Eu clicar em todo o gráfico. E aqui em cima, na página inicial, vou mudar a fonte para uma cor mais escura. É isso aí. Agora, clicando no gráfico, botão direito, eu vou em formatar a área do gráfico e, na borda, eu posso colocar aqui uma borda mais escura. E lá embaixo, novamente, ó, cantos arredondados, eu posso habilitar essa opção. E aqui em cima, no preenchimento, eu vou colocar um preenchimento na cor branca. Pronto. E agora, pessoal, eu vou clicar na linha, tá bom? Botão direito, formatar linha de projeção, que basicamente é aquela linha que fica embaixo do gráfico. Se você tiver alguma dificuldade de ver o gráfico, faz o seguinte, tá? Volta o fundo por uma cor mais escura de novo, ó. Pronto. Beleza? Eu acho que fica mais fácil a gente enxergar por enquanto. Depois a gente coloca de branco. Deixa eu pegar a linha em si, ó, clicar na linha em si, botão direito, formatar série de dados. Agora ficou melhor, né, um pouco para ver. Clico na caixinha de cor, linha. Eu vou deixar, pessoal, uma linha na cor verde, talvez, ó. Na cor verde e... Você tá vendo que tem um fundo para esse gráfico? Vamos tentar achar esse fundo. Eu vou também colocar aqui, ó, linha suavizada, para ficar um pouquinho mais arredondado. Eu vou vir aqui, ó, na caixinha de efeitos. E realmente, ó, ali tem uma sombra. Essa sombra eu vou mudar para a cor preta. E eu vou até aumentar aqui um pouquinho, ó, a distância para o tamanho 5 e o desfoque talvez aqui para 3. É isso aí. Agora essa linha de projeção aqui embaixo, eu clico nela. Tá vendo essas linhas que aparecem? Eu vou colocar aqui uma caixinha de cores, uma cor um pouquinho mais escura, talvez um cinza. Agora voltando aqui para o fundo do gráfico, eu volto a cor dele para uma cor branca. É isso aí, olha que legal que ficou. Teve um visual diferente. Tem essas bolinhas que ficam aqui também no gráfico e dá pra gente formatar elas. Clica bem na bolinha, botão direito. Ó, não selecionou a bolinha ainda, tá vendo? Então faz o seguinte, clica na linha em si, botão direito, formatar série de dados. Porque aqui na caixinha de cores, você vai conseguir ter a opção de marcador. E opções de marcador, ó, você pode visualizar o marcador que tá aqui, eu vou colocar interno, talvez uma bolinha. Opa, tá difícil de ver qual que é a bolinha, né? Deixa eu aumentar bastante isso daqui. E vou deixar preenchimento sólido na cor verde também. Agora, vamos voltar aqui. Vou colocar esse redondinho aqui, ó. Tamanho 8, pronto. Preenchimento, beleza. Vou colocar numa cor branca. E a borda vou colocar numa cor verde. E a largura eu vou aumentar bastante, ó. Talvez usar 3, por exemplo. E a linha também, eu posso clicar nela novamente. Ir aqui, ó, linha. E aumentar a espessura da linha para 3. E olha que legal que ficou aqui o nosso gráfico de linhas. Ficou com um visual mais interessante, né? E está totalmente funcional já.
Beleza, então aqui conseguimos colocar dois gráficos, né? É claro que depois você pode fazer ajustes um pouquinho melhores no layout do gráfico e tudo mais, porém o objetivo é deixar funcional, né? Para que possamos visualizar bem cada uma das informações. Indo mais um pouco para a direita, agora dá até para remover essas colunas aqui, né? Você concorda? Botão direito, excluir, pronto. O que a gente tem aqui, ó? A quantidade de cada etapa. Eu vou deixar isso daqui num gráfico de colunas. Por quê? Porque a gente não usou colunas ainda e fica bem facinho de poder visualizar. Esse gráfico eu já vou até escrever aqui em cima, que vai ser quantidade por etapa. Quantidade de pedidos, de linhas, enfim. E aqui do lado já vamos aproveitar, é o NPS médio por mês. Seria interessante também se tivéssemos um gráfico para poder visualizar esse NPS. Talvez eu vou usar colunas também, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente usou pouco coluna até agora. E o gráfico de colunas é sempre um gráfico interessante que dá para você usar basicamente para quase qualquer coisa. NPS médio por mês. Pronto. Vou pegar esse primeiro gráfico, botão direito recortar, venho aqui no dashboard, clico aqui embaixo, ó, botão direito colar, volto lá no outro gráfico, clico aqui nele, botão direito recortar, venho no dashboard, botão direito e venho aqui no colar. Pronto. Colei os dois gráficos aqui. Pessoal, você está vendo que na minha tela do meu computador não está dando para visualizar bem todos os gráficos, porque acabou ficando muito grande e tudo mais. O que eu vou fazer? Eu vou dar um pequeno pause aqui no vídeo e eu vou tentar ajustar um pouco melhor a posição de cada gráfico. Vou pegar esse daqui de rosca, jogar um pouquinho mais para cima, diminuir aqui um pouquinho o tamanho, e eu te mostro como é que ficou para você poder fazer algo parecido. Pronto, pessoal, cheguei nessa organização como vocês podem ver. Peguei o gráfico de rosca, coloquei ele mais para o cantinho, o gráfico de linhas joguei embaixo, junto com a segmentação de dados. E, além disso, esses dois gráficos aqui eu coloquei eles em cima, um pouquinho deslocado, né? Enfim. Mas lembrando que um dashboard é bem pessoal, vai do gosto de cada pessoa, né? Dá pra gente fazer muitas coisas diferentes. Vamos focar agora nesse NPS médio por mês. O que eu vou fazer? Eu vou remover esses valores aqui da esquerda, delete, e essas linhas aqui do fundo, ó. E, clicando nesse botãozinho de mais, eu vou adicionar o rótulo de dados, porque fica, ó, os valores aqui na parte superior. Além disso, se você clicar aqui dentro do gráfico, ó, você consegue habilitar esse outro retângulo, que dá para você diminuir ele um pouquinho, ou seja, jogar ele para dentro do gráfico. Pronto. Agora, clicando aqui nas barrinhas, ó, botão direito, formatar série de dados, eu posso diminuir um pouquinho essa largura do espaçamento, para deixar as barrinhas um pouquinho mais grossinhas. Agora, clicando aqui na caixinha de cor, eu posso colocar um preenchimento numa cor vermelha, talvez, que é aquele vermelho que utilizamos, ó, nesse gráfico de rosca. Olha que legal que ficou. E por fim, aqui esse gráfico de quantidade por etapa, eu também posso fazer algo similar. Remover os valores da esquerda e adicionar esses valores como rótulo de dado na parte superior do gráfico. E posso puxar um pouquinho para dentro também, clicar nesse gráfico de coluna. Aqui eu acho que não fica bom aumentar mais, tá? Porque já está bem espesso. Eu vou clicar na caixinha de cor e vou colocar talvez uma corzinha verde. Bom, eu acho que ficou interessante. Mas aí vai conforme o seu gosto pessoal, tá bom? Aqui até daria para você pintar cada barrinha de uma cor diferente, porque cancelado, concluído, negociação, e assim vai, né? Mas eu vou deixar então talvez uma cor mais neutra, um cinza, que eu acho que aí não puxa a tendência para nenhum local, certo? Agora, ou vou voltar no verde mesmo, enfim, porque fica bonito, né, pelo menos. Vou fechar essa janela, posso fechar essa outra aqui também, e basicamente o nosso dashboard foi finalizado com os gráficos aí que a gente fez. Com esses gráficos, é claro que você pode inserir mais segmentação de dados para visualizar por mês, por categoria, também aqui o gráfico de rosca, enfim. Igual a gente fez aqui, ó, essa segmentação de dados para o gráfico de linhas. Você pode inserir também essa segmentação para os demais gráficos. Mas de qualquer forma, espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante a como fazer uma planilha aí de CRM aqui no Excel. E lembrando, tá, pessoal, se você quiser adquirir essa planilha aqui, eu vou deixar o link e as informações aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo e eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo
tudo isso você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.